A Sasa, ex-namorada do Selbit, fez um vídeo de mais de 40 minutos falando sobre o relacionamento que ela teve com ele. Esse vídeo tem bastante coisa ali, tem muitos gatilhos. Eu acho que essa treta toda tem muitos gatilhos, principalmente para pessoas que tiveram relacionamentos problemáticos, né? Famoso relacionamento tóxico. E eu acho importante a gente trazer o lado da Sasa sobre essa treta, porque a gente já falou do lado do Selbit, né? E eu acho legal a gente poder estar olhando o lado dela para depois fazer um comparativo. Para quem conhece o meu conteúdo já sabe, mas é sempre importante frisar isso aqui. Esse é um vídeo que a tentativa vai ser 100% imparcial, embora que é impossível a gente ser 100% imparcial, porque sempre tem as nossas vivências, as nossas interpretações. Mas eu vi o vídeo dela inteiro com calma e eu fiz aqui um resumo para trazer para vocês. Caso seja o ponto, eu vou dar uma opinião no final do vídeo ou até mesmo fazer um novo vídeo para falar sobre isso, porque eu não uso roteiro, então, né, quem sabe o que vai acontecer nesse vídeo daqui. Mas vamos lá, clã, vamos falar sobre essa treta toda. Uma coisa importante que eu queria falar no começo é sobre os haters, e inclusive é uma coisa que a Sasa fala no vídeo dela, e eu acho que isso é uma coisa que pode ter influenciado bastante isso. Os haters da internet, eles distorcem essas coisas e eles pegam e funcionam como se fossem lentes de aumento, entendeu? Então, por exemplo, se eu peguei e falei uma coisa do Fei, por exemplo, eu xinguei o Fei, eu citei alguma coisa boba do Fei, um hater vai ver esse vídeo, vai enaltecer isso ao extremo e vai mandar pro Fei como se eu tivesse ofendido todas as gerações da vida dele, entendeu? E aí, os haters, quando você tem muitos números, eles são muitos, então fica muita gente falando, e uma bobeira, uma coisa que você citou, uma besteirinha que você fez, ela acaba se tornando, basicamente, a Terceira Guerra Mundial. Então, pode ser que isso tenha acontecido nessa situação, tanto dos haters levando coisas o tempo inteiro pro Selbit, coisas negativas, ou os haters trazendo coisas do Selbit pra Sasa, negativas. Então, sim, faz 7 anos que esse relacionamento terminou, e pra maior parte das pessoas, as pessoas devem estar olhando e se questionando, por que diabos vocês ainda estão falando de um relacionamento que acabou há 7 anos atrás? Por que vocês não seguiram a vida de vocês, né? Ou porque a Sasa não seguiu, visto que ela é a pessoa que geralmente ficou trazendo isso à tona diversas vezes, né? E, bom, a questão é que isso está sendo muito cobrado, e eu acho que isso tem um pouco de culpa dessas pessoas, principalmente dessas pessoas que clipam e vão lá e tiram fora de contexto e só querem aumentar cada vez mais as tretas, e são as pessoas que querem ver o mundo pegar fogo o tempo inteiro, entendeu? Então, não tô dizendo aqui que X ou Y é inocente ou culpado, só tô falando pra vocês que essas pessoas que ficam hateando os dois o tempo inteiro podem ter influenciado, jogado mais lenha nessa fogueira, basicamente. É uma situação que, obviamente, deixa o Selbit desconfortável, deixa ela desconfortável e tá sempre sendo trazida à tona. Mesmo que ela não esteja falando nada sobre isso, mesmo que o Selbit não esteja falando nada sobre isso, sempre vai ter gente falando sobre isso, e é justamente esse o caso dos processos que o Selbit fez. O Selbit processou mais de 200 pessoas antes dessa treta acontecer. Mais de 200 não, né? Foi 200 tweets, mas foi menos de 200 pessoas, porque tinha pessoas que fez 2 tweets. Então o Selbit processou um monte de gente que já estava falando há algum tempo coisas sobre ele, pra você ter ideia. Então, os processos do Selbit não foi depois que ele fez aquela postagem, entendeu? Já estava acontecendo, até porque leva tempo, né? Pra acontecer o resultado jurídico, né? Bom, então vamos lá. Segundo ela, o advogado incentivou ela a fazer esse vídeo, porque muita gente vai falar sobre isso. Por que que a Sasa tá fazendo vídeo, sendo que a Sasa, ela falou que ia resolver na justiça e que não ia falar mais nada sobre isso? Inclusive, né, a Sasa sempre trouxe essa questão pessoal pra internet, desde sempre, então fica meio incongruente. Mas mesmo assim, ela diz que foi o advogado que incentivou ela a fazer isso. Eu não sou advogado, mas eu conheço advogados o suficiente para saber que isso seria, sim, uma coisa que poderia ser incentivado para ela pegar e defender a honra dela na internet, nesse caso especificamente, trazendo as prints e as coisas que ela tem. Então, ela expôs muita coisa, tem muita print, tem muita conversa ali, muita coisa mesmo que os dois podem ter tido, porque a gente não sabe dizer se é 100% real, porque tem muita gente falando que, não, porque inventaram essas prints, porque pegaram essas prints aí de fake, não sei o que. Bom, eu não sei dizer, eu não posso dizer pra você que é real ou que é fake, eu só vou levar em consideração tudo que ela falou, porque como eu disse, esse vídeo aqui, o objetivo dele é ser imparcial e trazer o lado dela pra vocês, perfeito? Bom, sobre a agressão, isso é uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui, é uma coisa que ela fala no final do vídeo, mas eu acho importante a gente começar falando sobre isso. Pra quem não sabe, essa treta toda se desencadeia com ela falando, né, num tweet, alguma coisa assim, sobre ela ter sofrido agressão sexual. Isso foi levado em consideração pelas pessoas como se o Selbit tivesse causado essa agressão, como se o Selbit tivesse feito algo, como se o Selbit tivesse abusado, sabe? E isso acabou fazendo, né, com que o Selbit se sentisse ofendido a ponto de fazer esse bagulho de 19 páginas, entendeu?
E isso é muito importante da gente falar novamente sobre aquela questão dos haters, das pessoas que estão sempre amplificando tudo isso, entendeu? Ela pega e justifica isso dizendo que, na verdade, ela não estava falando que o Selbit abusou, coisa do tipo, que ela nunca quis dizer esse tipo de coisa. Inclusive, foi algo que foi debatido aqui, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso também, porque ela nunca fez nenhum tipo de acusação. O que ela tinha levantado em consideração era a possibilidade. E várias pessoas falando que o Selbit ele estava se defendendo de alguma coisa, quando na verdade o Selbit ele só não aguentava mais receber esse tipo de crítica e esse tipo de comentário na internet. E ele fez aquele PDF de 19 páginas justamente para terminar com essas coisas que sempre são trazidas de volta, sempre são relevadas novamente. Seja pela própria Sasa ou pelos haters, né? E quando ela fez essa postagem, ela diz que as pessoas mal interpretaram, dizendo que ela na verdade estava falando só sobre agressão, que poderia inclusive ter sido até mesmo auto-infligida, mas que ela não queria ter dito alguma coisa sobre abusador, coisa do tipo. Só que, bom, enfim, sinceramente eu acho que é aquela questão, né, de tipo, isso leva muito a crer. Eu gostaria muito que alguém pudesse comentar melhor essa questão especificamente, mas pelo jeito que ela falou, acho que deu a entender para todo mundo, né? Então, sei lá, talvez ela devesse ter vindo a público e desmentir, falar alguma coisa, que ela errou, não sei. Mas, de qualquer maneira, isso acabou gerando esse desconforto inteiro entre os dois. Que, inclusive, só está sendo respondido justamente por causa do PDF de 19 páginas, né? Bom, uma coisa importante que ela fala também no começo do vídeo é que é o relato dela contra o dele. Então, é isso. A maior parte dessa treta vai ser baseada nisso. Por mais que tenha prints dos dois lados, eu acho que no final das contas você não tava lá pra namorar, você não sabe como era, você não tem essa ideia. Então, foi um relacionamento entre os dois e provavelmente os dois estavam errados nesse relacionamento, porque isso é normal em qualquer relacionamento, certo? Só que a gente tem que lembrar também a idade dos dois. Não que a idade isente você de fazer merda, mas a questão é que isso tudo deve pesar nesse aspecto. O que deve ser ruim é ficar revivendo esse relacionamento ruim que você teve há 7 anos atrás, quando você tinha 20 ou 19 ou 18, e você viver isso e ficar sendo resumido a isso o tempo inteiro, né? Bom, isso vale tanto para o Selbit quanto para a Sasa. Uma coisa importante que ela traz é que, tipo assim, no começo do relacionamento, o Selbit ele era muito controlador com ela. Segundo ela, o Selbit ele não deixava ela chegar próximo, coisa do tipo, sempre ficava questionando. Inclusive, tinha uma amiga confidente do Selbit que ficava analisando o perfil dela junto com ele, e os dois ficavam olhando pra ver se ela era digna de namorar com ele, saca? Porque ela poderia ser interesseira. E, inclusive, isso é uma coisa muito pertinente, que é muito cobrada em cima dela, segundo os prints que ela postou, tá? Vários prints do Selbit falando sobre essa questão de ser interesseiro, coisa do tipo dela tá com ele por causa da fama dele, né? E se ela era digna ou não de poder namorar com ele. Meu amigo, bagulho bem bizarro mesmo, né? Inclusive tem uma print de 9 anos atrás que ele mandou um textão pra mãe dela, falando um monte de coisa sobre o relacionamento e outras coisas mais que mostravam justamente esse lado mais controlador. Se essa print for real, é bem complicado mesmo as coisas que estão sendo escritas ali. Bom, ela disse que ela privou o canal do YouTube dela justamente, né, pra mostrar que ela não tinha interesse na fama dele, que ela queria ter um relacionamento com ele que fosse duradouro, né? Inclusive, ela fala também sobre diversas vezes que ela bloqueou amigos por causa de brigas com ele, de ciúmes e outras coisas mais. Então, o Selbit, além de ser controlador, era extremamente ciumento, punindo ela e impedindo que ela pudesse fazer as coisas dela ou ter os amigos dela, porque seriam ameaças, entre aspas, entendeu? Bom, sobre a questão do cenário do League of Legends, aqui é uma coisa que eu quis evitar falar, mas todo mundo falou e eu vou citar o nome dele, que é o Yang, um jogador profissional de League of Legends que acabou sendo colocado no meio dessa treta por ter tido um relacionamento com a Sasa antes do Selbit. E o Yang não tem nada a ver com nada, o Yang não merece hate nenhum, o Yang não merece ser xingado, nada, nem falar que ele tinha chifre, coisa do tipo, nada, nada. O Yang ele só foi pego nesse turbilhão, ele é uma pessoa muito gente boa e ele já fez um textão falando que ele não tem raiva de ninguém e que a vida segue. A questão é que, no caso, o Selbit fala, né, que tipo, quando ele começou a namorar com ela, ou começou a ficar com ela já estava namorando com o Yang, e os dois começaram a se relacionar, e que ela estaria enrolando linguiça para terminar o relacionamento com o Yang, mesmo assim já estaria indo pro próximo, que no caso era ele, dando a entender que ela estaria traindo o Yang com ele, né? Bom, de qualquer maneira, ela responde isso, falando que tipo assim, o Selbit era extremamente paranoico, isso é uma coisa que o Selbit escreveu no texto dele, que ele tava ficando paranoico mesmo, e que ele sempre tratava ela como se ele estivesse descobrindo uma traição o tempo inteiro.
e que ela nunca tinha traído ele, mas que essa questão do relacionamento que ela teve com o Yang, ela já tinha terminado com o Yang, só que tava um negócio meio parado. Inclusive é algo que aconteceu agora recentemente, né, com o Castanhari. Você vê que o Castanhari e a Nive, eles já terminaram há alguns meses o relacionamento dos dois, mas eles ainda estão juntos, né, de certa forma, embora que os dois não tenham mais esse vínculo de relacionamento, e a própria Nive já tá procurando, encontrando outras pessoas, e o próprio Castanhari também tá livre pra fazer isso. A questão é que os dois estavam nessa situação, onde vai, não volta, não sei o que, os dois já tinham terminado de certa forma, só que não tinham oficializado isso. E ela fala que o Selbit cobra muito ela, que ela oficialize isso logo de uma vez, porque aí ele já queria ficar com ela, sabe? Como ele já tendo interesse em ficar com ela antes do, sabe? Tipo, não quero nem esperar, já só quero ir pra cima, e começou a cobrar muito isso para que ela fosse adiante. Bom, inclusive, ela cita, né, a situação que o Selbit disse no vídeo, né, que no vídeo não, no PDF de 19 páginas, que ela basicamente não queria terminar com o Yang naquela época, porque ele estava jogando competitivo e ela não queria deixar ele mal, mas que o relacionamento já tinha praticamente acabado. Bom, ela fala sobre essa insistência, né, deixando a entender que o Selbit estava muito emocionado e que o Selbit também trazia coisas no relacionamento de ciúmes que ele tinha dessa época dela com o Yang. Então, o Selbit, ele tinha ciúmes dos relacionamentos passados dela e inseguranças, e ficava cobrando isso o tempo inteiro em cima dela. Ela diz que foi traída por um ex-namorado que acabou se arrependendo dessa traição. Aí ele mandou um monte de mensagem pra ela e, segundo ela, a traição quebrou o interesse dela nesse cara. E aí ela foi e disse isso pro Selbit, que o ex dela, né, tava mandando mensagens pra ela. E, inclusive, né, o Selbit tava conversando com ela no Skype, nessa época eu imagino, e pediu pra ela compartilhar a tela com ele. E ela compartilhou. Então ela mostrou a tela. E tava lá, né, o Ace declarando, dizendo que ela era o amor da vida dela, coisa do tipo. Fazendo com que o Selbit ficasse meio que nesse momento de paranoia master dele aí, que acabou culminando, né, em brigas muito pesadas entre os dois, que eu acho que foi justamente o que acabou causando o término do relacionamento dos dois, né. E ela diz que o Selbit mentiu sobre a questão do banheiro, né, que é um ponto muito importante, sobre ela ter ficado presa dentro do banheiro, que ele teria prendido ela lá. Ela fala que na verdade isso é fake, que ela nunca falou isso, inclusive ela coloca o trecho da live dela onde ela comenta isso, e bom, não tá implícito ali, né, que tipo, o que foi que aconteceu, mas ela só cita que ela foi pra dentro do banheiro, né. E ela fala que ela tava com medo do que poderia acontecer, porque ele tava com muita raiva e coisa do tipo. E aí ele pegou e jogou as coisas dela no lixo. No caso, o Selbit fala que colocou lá no estacionamento as coisas dela, e ela fala que o lixo ficava no estacionamento, e que inclusive os dois tiveram que pedir pro pessoal que cuida ali, né, do prédio, né, da parte do condomínio, pra reaver as coisas dela, que inclusive só não foram jogadas no lixo mesmo, porque era dia de vir um lixeiro e tal, levar tudo embora, porque uma das moças que cuidava lá da limpeza pegou essas coisas e guardou porque ia dar pra filha dela, e aí ela conseguiu reaver as coisas dela sim, porque foi um dia muito ruim, ela disse que ela ficou chorando demais e tal, foi uma situação muito complicada, né? E aí vem o ponto, aliás, antes de ir pro último ponto, só queria comentar que ela também cita assim, que o Selbit utiliza isso, né, que seria uma distorção, porque ela não disse que ele tinha prendido ela dentro do banheiro, mas ele usa isso como uma distorção pra pegar e dizer que ela mentiu, pra dizer que ela mentiu em outras coisas também, falar que ela tá mentindo em todas as histórias. E por fim, ela fala que é muito difícil guardar essas coisas que ela vivenciou, essas coisas que ela viveu, e que ela acaba compartilhando isso com as pessoas conversando, seja na live ou em algum momento, e que isso acaba vazando e dando esses problemas todos. Então é basicamente esse o lado da Sasa. Todo o vídeo que ela fez de 40 minutos, né? Esse seria o resumo que eu tenho aqui pra vocês. Eu falei que esse vídeo aqui não ia ter roteiro, né? E que provavelmente eu ia fazer um novo vídeo trazendo opinião, mas eu vou já falar pra vocês, assim. Tem coisas que você não deve falar jamais para as outras pessoas e que não tem sentido nenhum você trazer à tona. Esse tipo de situação já aconteceu há 7 anos, eu entendo que é ruim. Eu mesmo passei por vários problemas de relacionamento que me machucaram, me magoaram demais, entendeu? E até hoje me machucam e causam coisas. São cicatrizes que a gente vai levar pelo resto da nossa vida e que vão influenciar a forma que a gente vai interagir com as pessoas o tempo inteiro. Infelizmente, isso faz parte. E a gente tem que estar apto a superar isso e seguir em frente, né? Sem estar trazendo isso de volta. E para uma pessoa low profile, vamos dizer assim, é mais fácil, porque você pode conversar, você pode chorar, você pode mandar mensagem, como foi o caso desse ex-namorado que mandou mensagem pra ela. Mas pra uma pessoa que é criador de conteúdo, que tem um canhão de audiência, que tem milhões e milhões de seguidores, né?
você falar uma coisa pode ser muito mal interpretado na internet. Então, tipo, eu entendo a dor que ela possa ter sofrido, mas quando ela traz isso à tona, quando ela fala essas coisas, principalmente na questão do assédio, da agressão que ela comentou, isso leva a entender, faz as pessoas tomarem conclusões, e essas conclusões, para esses haters, viram basicamente gasolina no fogo. E isso acaba causando um desastre na vida da outra pessoa. Uma coisa dessa que foi dita de forma torta pode acabar com a vida de outra pessoa de fato. Ela até cita isso, né? Pô, ele tá lá recebendo um prêmio internacional e ele tá falando que eu acabei com a vida dele. Calma aí. Tipo, você não acabou com a vida dele, mas os seus comentários tinham potencial pra fazer isso, caso fosse uma situação, entendeu? E esse tipo de coisa é muito complicada, porque é aquela situação, você tá sentindo muita dor, você ainda tá machucado por causa de algo que aconteceu, mas não é você causar mais dor ou tipo, tentar ficar trazendo isso ou de volta, que vai resolver. Inclusive, isso vai piorar mais ainda a situação, porque a ideia é que você pegue e olhe para os seus traumas e você, tipo, simplesmente consiga vivenciar eles sem sentir dor novamente. É aquela situação, você só vai superar um trauma de verdade quando você conseguir fazer uma piada com ele, quando você conseguir rir disso. Mas o problema é que, aparentemente, não foi resolvido para os dois lados, tanto no caso dele quanto dela, porque ela cita várias coisas dele, onde ele ativamente também seja falando com pessoas, tipo, alguém vai lá e começa a conversar com ela, e essa pessoa começa a conversar com ele, e essa pessoa deleta ela automaticamente, entendeu? Então dá a entender que ele estaria falando mal dela. Só que também entra naquela questão de paranoicos, tipo, a gente não tem como saber o que tá acontecendo, mas a gente tira as conclusões. E é justamente sobre isso. Da mesma forma que ela tira conclusões, as pessoas tiram conclusões sobre as coisas que ela diz. E falar sobre aquela questão lá que ela sofreu agressão e coisa do tipo, isso é muito pesado de se falar, e para pessoas que vão interpretar isso como se ele fosse um abusador, que já acontecia há algum tempo, né? Várias pessoas falando merda, vai ser pior ainda a situação. E, bom, sinceramente, é uma situação que você não sai ganhando, né? Tipo, é uma coisa que é trazida à tona diversas vezes e que não faz diferença. Tipo, não fez diferença por muito tempo porque eu acho que ele não tinha respondido, mas sempre fica à mercê de ele pegar e fazer um vídeo ou fazer alguma coisa e virar uma grande guerra onde talvez você não saia ganhando. Mesmo que os dois eles tenham públicos separados nesse momento, porque o público da Sasha tá lá, o público do Selbit tá em outro lugar, os dois pensam coisas diferentes, são pessoas diferentes que seguem coisas diferentes também. Mas o problema não é sobre o público que você tem, é sobre a forma que você lida com esses sentimentos, com esses traumas. Muitas coisas ela acabou não respondendo também, como vocês devem ter visto, né? Então tem muita coisa que estava no PDF que ela não respondeu e a gente imagina que o Selbit também não vai responder outras coisas. É só uma briga, né, de um casal que teve um relacionamento tóxico e, sendo bem sincero, eu imagino que os dois tenham sido tóxicos um com o outro, seja pela idade ou seja por questões emocionais, mas que já terminou há muito tempo e já deveria ter sido deixado de lado há muito tempo também. As nossas cicatrizes, elas não devem ficar abertas o tempo inteiro, elas devem se tornar cicatrizes, se cicatrizarem. E ficar trazendo isso, por mais que seja o trauma e você se sinta bem por falar sobre isso, principalmente na internet, isso não tá ajudando. Isso, na verdade, tá piorando mais ainda e tá te afundando mais ainda nesse buraco. Então, que ela melhore bastante, que o Selbit também melhore, que todo mundo fique feliz no final. E esse foi meu vídeo trazendo esse assunto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê depois.